Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, antes de nós iniciarmos, infelizmente nós temos algumas crianças da nossa igreja que se encontram enfermas, né? Então, os filhos da nossa irmã Keila, do Daniel, estão enfermos com virose muito forte, por isso que eles não estão aqui conosco. A Mônica também, ela contraiu conjuntivite, está aí isolada no tratamento. E a nossa querida Dudinha também, que está passando por um tratamento, né? E, de fato, eu peço à igreja que esteja orando por esses pequeninos, para que Deus esteja restaurando e trazendo a cura sobre a vida de cada um destes, né, irmãos? Infelizmente, a gente vive uma época em que são muitas viroses, muitas enfermidades, requer, de fato, muito cuidado, que Deus esteja, então, estendendo a sua mão de cura em direção a cada um dos lares aqui desta igreja e que esteja protegendo aqueles que, porventura, não estejam passando por nenhum tipo de enfermidade. Que Deus proteja a todos nós. Amém, irmãos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 45. Nós queremos falar nesta manhã, irmãos, sobre um tema específico. Não é um tema fácil, mas é um tema bíblico e algo de real necessidade para a nossa vida. Talvez você esteja precisando ouvir esta palavra no dia de hoje, tanto nós que aqui estamos, ou você que está acompanhando no seu lar. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, de fato, que o Senhor, então, ministre aos nossos corações. O tema, irmãos, é sobre perdão. Queremos falar sobre perdão nesta manhã. Mas não qualquer tipo de perdão, mas um perdão no seio familiar, não é? Então, ali, no que diz respeito à parentela, no que diz respeito não só ao nosso núcleo familiar, então o perdão dentro da nossa casa, como também o perdão entre a parentela, né? Por muitas vezes nós vivenciamos algum tipo de atrito, né? Ali com familiares, quem nunca? E às vezes ficam ali, né, algumas intrigas, né, ocorrem no seio familiar. Então, como que nós devemos nos portar diante disto, né? Então, por vezes, a gente, às vezes, demonstra uma preocupação maior, até com pessoas de fora, não é? Com pessoas que nós não conhecemos tão bem. A gente tem uma certa, digamos assim, pressa ou maior facilidade de buscar ali, inclusive, a reconciliação. E, por vezes, na família, talvez por causa da intimidade que é muito grande, a gente é mais resistente. Então, nós queremos falar sobre o tema perdoar. Primeiro, não é esquecer, é decidir que a ferida não governará a família, tá bom? Preste atenção nesse tema. Perdoar não é esquecer, é decidir que a ferida não governará a família. Então, vamos ler primeiro Gênesis capítulo 45, do versículo 1 em diante, que diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me
me enviaram para cá, e sim Deus que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderem ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E, lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E, abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Amém, irmãos. Irmãos, 2 histórias que ocorreram, uma bem próximo da gente e outra um pouco mais distante. A primeira história aconteceu em 1981, numa família de uma mulher chamada Mariana Bachmeier. Ela era uma alemã, uma mãe de uma criança chamada Ana. Essa criança, ela tinha 7 anos de idade, quando em 1981, na cidade de Lübeck, ali na Alemanha, essa criança de 7 anos, ela foi raptada, por um cidadão chamado Klaus Grabowski, um alemão, que ele sequestrou essa pequenina, ele a estuprou, ali cometeu alguns atos sexuais contra esta criança e depois a matou, a assassinou. E essa criança, ela foi dada por desaparecida. Então, diante de muitas buscas, muita comoção que aconteceu na época, encontrou-se então o corpo desta pequenina e descobriu-se então que foi este cidadão, que era um vizinho desta família, que então sequestrou e matou ali a pequena Ana. E aí, no dia do julgamento deste cidadão, no momento em que ele está dando o depoimento, a mãe, a Mariana, ela conseguiu entrar ali no julgamento com uma arma escondida. E existe, inclusive, um vídeo na internet, muito conhecido, muito clássico, no exato momento em que ela saca a arma e ela descarrega vários tiros ali contra aquele cidadão, contra aquele homem, Então, ele gritando e ele morre ali na hora. E na hora ela é contida também. E ela se assenta, coloca a mão sobre a cabeça, chora ali um pouco, mas ela mata ali o homem que assassinou ali a sua pequena filha. Perguntaram para ela por que ela fez isso, uma pergunta muito óbvia. Ela respondeu que matou aquele homem pelo que ele havia feito contra a sua filha. A imprensa da época, a imprensa mundial, noticiou com a seguinte manchete: a mãe que fez justiça com as próprias mãos. Então, essa foi a matéria recorrente naquele ano de 81. Aí, saltando para 2019, temos a história da policial Amber Guyger. Essa mulher, ali residente da cidade de Dallas, uma policial, ela chegando ali numa madrugada, uma madrugada de 2019, na sua casa, na sua residência, no seu depoimento, ela fala que cada um dos andares onde ela morava tinha um estacionamento, Então, ela acabou estacionando em um andar diferente, mas era muito parecido, todos eles. Ela acabou, então, entrando em um andar diferente, que não era o seu. Parece-me que o dela era o 3º andar. Ela acabou adentrando no 3º andar do seu prédio. E quando ela entra, ela vai exatamente para um apartamento que não era o dela, mas ela pensava que era o dela. E a porta estava aberta. E quando ela
abre a porta um pouco mais, havia um jovem de 27 anos ali, sentado no sofá. Esse jovem era um jovem negro, e ela então saca a arma, ali julgando que era um invasor no seu apartamento. Só que ela estava no apartamento errado. E ela também descarrega a arma naquele jovem ali no sofá e o mata. Ali a queima-roupa. E logo ela é contida e logo ela, claro, vem ali, o baque. Ela toma conhecimento que não estava no seu apartamento, estava no apartamento daquele jovem e o matou ali, de uma forma terrível. Quando isso aconteceu, principalmente naquela região, houve uma comoção muito grande de toda a sociedade, inclusive de todas as ONGs, as organizações, as comunidades que tratam de racismo também, e transformaram todo este caos, todo este episódio em uma causa também política, não é? Afinal de contas, era uma policial, uma autoridade, loira, branca, que havia assassinado um jovem na sua própria casa e ele era negro. E claro, criou-se uma comoção muito grande, E aí, no momento do julgamento, esse julgamento durou alguns dias, No momento do julgamento, foi dado então a voz à família do jovem que foi assassinado. E essa família, ela estava sendo muito assediada, por todas as pessoas ali que estavam envolvidas com essa problemática, as pessoas pedindo muita justiça, havia uma revolta muito grande, havia pedidos de punição, contra esta mulher, punições severas, havia muita palavra de ódio, inclusive, contra ela, e em especial, que dizia respeito a um ato de racismo. Então, dentre a família, um irmão, ele foi dar uma palavra, e esse irmão, ele tomou a frente ali no julgamento, todos em silêncio, esperando que ele então trouxesse uma palavra e que esta palavra fosse uma palavra de acusação, pedindo justiça, ali pelo seu irmão, que havia sido morto de uma forma tão estúpida, ali por aquela policial que de forma enganosa ela acabou tirando a vida dele. Então todos esperavam um clamor por justiça. E quando aquele jovem chamado Brent Jean, o irmão lá do que havia falecido, ele tomou a palavra muito emocionado, a primeira frase que ele disse, olhando para a Amber, foi: "Eu te perdoo." Ele olhou para ela e disse: "Eu te perdoo." E não apenas isso, mas ele completou ainda: "E Amber, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele também vai perdoar você." Isso televisionado, e isso com várias testemunhas, o mundo todo assistindo isso, acompanhando este caso. E não apenas isso, ele olha então para o juiz e faz um pedido. Eu gostaria de fazer um pedido, eu não sei se é possível, porque eu me colocando no lugar da Amber, eu imagino como ela deve estar. Então eu gostaria de pedir para dar um abraço nela. O juiz permite, e um silêncio total. Ele desce, sai do seu local, desce as escadas, vai para o meio, e a Amber vem e ela corre em direção a ele. E também tem gravado isso, irmãos, na internet. Ele dá um abraço nela e os dois choram copiosamente. Falando do primeiro, de 81, da mãe que matou o rapaz que tirou a vida da sua própria filha de forma cruel. Já na época, milhões de pessoas do mundo todo disseram assim: "Eu faria o mesmo." Só sabe quem perde um filho. Você vai para os vídeos que estão presentes no YouTube, no Instagram, você vai ver nos comentários um monte de gente, a grande maioria dizendo: "Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo." Essa mãe, ela fez o que todo mundo gostaria de fazer. Esse cara merecia algo pior. Esse cara merecia não morrer tão rápido. O único erro dela foi matar ele tão rápido. As pessoas assim abalizam isso, porque claro, a vingança, ela faz mais sentido para o coração humano. A justiça com as próprias mãos, ela faz mais sentido para o coração da humanidade. Agora, olhando para o segundo caso de 2019, deste jovem que disse: "Eu te perdoo", deste jovem que disse: "Se você pedir perdão,
Jesus Cristo também te perdoará. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele também vai te perdoar. Este jovem que pediu para dar um abraço nesta mulher, não é? Você vai para os comentários no Instagram, no YouTube, sabe o que ele mais recebe? Críticas. Já na época, as ONGs que se juntaram à família, que transformaram isso em uma pauta política de racismo, já na época todos ficaram tremendamente decepcionados, dizendo que a atitude dele iria enfraquecer o movimento. Você vai para os comentários, a grande maioria dizendo: olha, eu até acredito em Deus, mas quem perdoa é Ele, isso não tem cabimento, esta mulher deveria pagar pelo seu erro de forma tremenda, este abraço que ele deu nela só fez enfraquecer ainda mais o movimento, e por aí vai. Porque o homem, a humanidade, por muitas vezes, ela mesma declara isso, né? Ela não está preparada para o perdão. Há uma frase que nós ouvimos muito, né? Quando há algum tipo de intriga, quando alguém machuca outra pessoa, e quando a gente fala sobre perdão, e essa frase é: só quem perdoa é Deus. Deus. E infelizmente, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro da igreja, e infelizmente, há muitas pessoas que declaram Jesus Cristo como seu Salvador, mas que têm intrigas. E aqui no nosso contexto, né, que nós queremos estudar nessa manhã, dentro da parentela, dentro de casa. São pessoas que estão aqui no nosso meio que não falam com alguns primos, que não falam com alguns tios, que não falam com algumas irmãs, que não falam com o pai, com a mãe. Pessoas que se escondem por trás de uma dificuldade que tem, ou de uma má interpretação acerca do perdão, porque existem muitas más interpretações atrás do perdão, e se escondem por trás disso para não buscar aquilo que verdadeiramente pode trazer paz. Uma coisa que é perceptível é que, embora haja um sofrimento na perda daquele jovem, porque ele perdeu o seu irmão, ali assassinado de uma forma terrível, mas foi uma fatalidade, comprovadamente uma fatalidade que aconteceu. É óbvio que havia um sofrimento nele, mas você percebe na face dele, quando ele libera perdão para aquela jovem. Obviamente ele fez um bem tremendo à vida daquela jovem, à vida daquela policial. Ele fez um bem tremendo, mas o maior bem que ele fez foi a si mesmo. E você percebe na face da mãe, da Mariana, que mata o homem, quando ela senta e ela coloca a mão na cabeça, você percebe que não há paz no coração daquela mulher. Não há paz, embora ela tenha feito justiça com as próprias mãos. E aí, então, eu quero propor nessa manhã que dentro deste tema, não é, perdão, perdoar não é esquecer, é decidir que a ferida não governará a família. Eu quero tratar, irmãos, sobre aqui este episódio na vida de José e dos seus irmãos. Um dos, se não o maior exemplo de perdão familiar que existe na palavra de Deus. Perdão familiar, tá bom? Perdão dentro da família. E aqui, então, nós percebemos algumas características, e com base nessas características, nessas atitudes aqui, presentes nesse texto de José para com os seus irmãos, porque José, ele foi aquele que foi magoado, ele foi aquele que foi odiado, ele foi aquele que foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi aquele que foi escorraçado de casa, ele foi aquele que foi dado por morto, ele foi aquele que passou 14 anos da sua vida ali sofrendo, padecendo, foi preso, injustiçado, tudo por causa dos seus algozes, seus próprios irmãos. Então, algumas características, algumas atitudes que José teve quando ele então teve os seus irmãos na palma da sua mão. Ele teve em suas mãos, José, ali aqueles que lhe fizeram mal, não é? Aqueles que lhe odiaram, ele teve literalmente na palma da sua mão. Então, qual foi a atitude de José? Em
primeiro lugar, a primeira coisa que José fez, a primeira coisa que é bem óbvio, primeiro, José, ele não esqueceu. José, ele não deixou para lá. Perdoar não é esquecer. Esqueça isso. Isso você esqueça, tá bom? Eu não vou perdoar nunca, por quê? Porque eu não esqueço. Eu não consigo esquecer. Ou então, você não me perdoou. Por quê? Porque você não esqueceu ainda. É claro, perdoar não é esquecer. Perdoar não é deixar para lá. E aí, perdoa fulano. Não preciso falar com ele não. Preciso não. Eu já deixei para lá. Isso não é perdoar. José, ele não esqueceu. José, ele não deixou para trás. Vê o versículo de número 4. Versículo número 4 diz assim: E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Perdoar não é esquecer. José aqui não disse: eu nem lembro, é algo que ficou no passado, o que foi mesmo que vocês fizeram contra mim. Não, quando ele chama os irmãos: eu sou José, sou o irmão de vocês, aquele que vocês venderam lá para o Egito, que vocês me venderam, vocês me odiaram, né? Vocês tramaram ali o mal contra mim. Então, em primeiro lugar, perdoar não é esquecer. José, ele não esqueceu. José, ele não deixou para trás. Logo, a palavra de Deus para você é que o perdão que você precisa liberar não está atrelado a um esquecimento. Mas como é que eu vou perdoar se eu não me esqueço? Você não vai esquecer. E quanto maior o trauma, quanto mais forte foi o tapa, quanto mais forte foi a apunhalada nas suas costas, mais você lembrará. É proporcional. É proporcional. Alguém me chama de feio, é óbvio, irmãos, que com o tempo eu até me esqueço disso. Alguém um dia vai chegar para mim: você lembra quando fulano de tal disse que você era feio e você se chateou? Eu digo: não consigo lembrar. Mas alguém me traiu, alguém me deu um tapa, alguém me apunhalou, alguém me difamou, alguém espalhou mentiras. Obviamente, alguém matou alguém que eu amo muito da minha família. Alguém fez um mal terrível a alguém que eu amo muito. Obviamente que eu não vou esquecer. É provável, inclusive, que eu me lembre todos os dias da minha vida. É provável que eu me lembre, ao menos, quando eu fitar, eu olhar, me encontrar com aquela pessoa que me causou tal coisa. Eu já perdoei, mas quando eu olhar para Camila, eu vou lembrar, ainda que eu tenha perdoado, eu vou lembrar que um dia ela me fez um grande mal. José, ele não esqueceu. José, ele não deixou para lá, mas José perdoou de verdade. Em segundo lugar, a segunda característica foi o que José fez, e essa aqui talvez seja uma das mais importantes no que diz respeito a perdão em família. Ele tratou em fórum íntimo. Íntimo. Olha o que diz o versículo de número 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, ele gritou: saiam todos da minha presença. Quem são esses todos? Todos os servos, todos os soldados, todos os seus ministros que estavam diante dele. Saiam todos. Só fica quem? A minha família. Só ficam os meus irmãos, que é exatamente o que aconteceu. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José, ele tratou em um fórum íntimo. Ele não expôs, ele não levou o problema de casa, da família, para a rua. Isso cabe em todos os âmbitos. Eu diria até, mesmo que não seja família, eu tive um problema com Carla.
Foi Carla que me magoou ou fui eu que magoei a Carla? Não importa para a Vilma, não importa para Fábio, não importa para Tony, não importa para ninguém mais, é a Carla. Dentro desse contexto, eu chamo Carla, eu chamo Moura, o marido dela, e vou dizer assim: Carla, olha, eu lhe feri, eu lhe maltratei, eu lhe peço perdão. Eu trato no fórum íntimo, eu não exponho, eu não saio falando com um e com o outro. Então muitas vezes a gente fala quem perdoa é Deus, mas quem fofoca somos nós. A gente espalha para todo mundo, a gente trata com todo mundo de um problema que eu não tenho a capacidade de tratar com aquele que realmente eu devo tratar. Com quem me magoou ou com aquele que eu magoei. Imagine família. Aí sai expondo a mãe, sai expondo o pai, sai expondo o marido, a esposa, conversa com um e com outro sobre coisas íntimas que estão acontecendo dentro da família. José não. José ferido. José injustiçado, ele nos disse assim, está vendo? Para todo mundo, aqui ó, Deus hoje está me dando aqui o retorno, viu? Justiça, vejam aqui, está vendo? Ó, esses aqui ó, ele disse, não, saiam todos, o texto vai dizer a seguir, que fora as pessoas ouviam o choro de José, o choro dele, e sem entender nada. Porque José disse, não, saiam todos, ficaram só os seus irmãos, só ele e aqueles que lhe fizeram mal, ele tratou em fórum íntimo. Perdão precisa ser tratado em fórum íntimo. Fórum íntimo. Este é um exemplo aqui de José. E que importantíssimo, muitas vezes a gente não consegue perdoar, porque a gente já quebra essa característica na nossa vida, irmãos. A gente fala demais com pessoas que não tem nada a ver com o assunto e fala de menos com a pessoa que tem tudo a ver com o tema. A gente fala demais e fala de menos. Trate de fórum íntimo. Você está pensando na pessoa que lhe magoou ou que você feriu? Trate com ela. Vá diretamente a ela. Se abriu isso para outras pessoas, ao trabalho, vai ter que ir a essas pessoas também e restituir. Dizer que se resolveu. Dizer que está tudo ok. Porque o que acontece? Jane me magoa. Eu não trato com ela. Aí eu vou e conto para Fábio. Jane é fogo. Jane fez isso comigo. Eu já inflamo o coração de Fábio. Aí eu vou e conto para Tônia, aí eu vou e conto para o Wellington, aí eu vou e conto para Ladijane, e eu vou contando. Aí quando todo mundo está sabendo, e todo mundo está sabendo do que Jane é capaz de fazer com um ser humano, porque é assim que eu passo, tenham cuidado com ela. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, vem Jane tratar comigo em fórum íntimo, e eu te perdoo. Nos bastidores, eu te perdoo, Jane. O perdão é no secreto, mas a fofoca foi pública. A imagem de Jane já está destruída. Então tenham cuidado. Trate em fórum íntimo. Há pessoas que magoam de forma pública. Aí quando vem buscar restauração é de forma íntima. E aí fica complicado, né, irmãos? Então procure já acertar o seu problema com alguém específico, trate em fórum íntimo, assim como José o fez. A terceira característica é que ele agiu de forma direta, sem arrudeio. Olha aí o versículo 2 e o versículo 3. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E ele disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Ou seja, José não ficou rodeando. Ele não ficou, estão entendendo o que está acontecendo aqui? E aí, lembra o que fizeram?
Ele não ficou dando indireta. José, não, saiam todo mundo, olho no olho, eu sou José. Nessa frase dele já estava, sabe, claro todas as coisas. Quando ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, tudo já veio à tona, tudo. Ele tratou de forma direta. Você não vai esquecer, não deixe para lá. Não tem essa do tempo curar todas as mágoas, não vai. A mágoa, a Bíblia chama ela de raiz. É uma raiz de amargura. Ela só vai se aprofundando ainda mais, crescendo ainda mais, se não tratada. Então, trate no fórum íntimo, diretamente com aquela pessoa que há o problema. Trate com ela. É a ela que interessa e a você. E em terceiro lugar, faça de forma direta, sem arrodeio. Chama a pessoa para conversar, sentar, sentou, pô, Vilma, eu queria te perguntar uma coisa. Você fez assim comigo? De cara logo. De cara. Ou se for o inverso, Vilma, senta aí, Vilma. Vilma, eu agi assim com você. Eu lhe magoei, eu lhe feri. Eu estou sentindo que a nossa comunhão quebrou um pouco, houve um problema. Há algum problema entre nós. Eu fiz algo que eu preciso lhe pedir perdão. De forma direta. Olho no olho. Sem rodeio. Sem a pessoa também chegar para você, que isso acontece muito. Acontece muito. Vilma está tremendamente magoada comigo. Eu ouvi falar, eu percebi. Eu chamo Vilma, trato ela de forma direta. Vilma, eu lhe magoei, eu fiz alguma coisa. Foi quando eu falei assim. Tem algo. Aí Vilma, nesse momento, ela se sente acuada. Aí muitas vezes, Vilma, que está ferida, ela escolhe o caminho de dizer, não, imagina, não, você quer isso? A minha palavra para ela meio que quebra ela um pouco, e a gente tenta, não foi bem assim não. Vilma tem que ter coragem, você tem que ter coragem para dizer, magoou sim, me feriu sim, eu não gostei. E não importa, para mim não cabe, não, mas eu não quis fazer isso, é o limite dela, eu lhe magoei, então perdão. Que a nossa comunhão não fique quebrada. E a partir de então, eu aprendi um limite. Um limite. Eu sei, de repente, de coisas que Vilma não gosta, é um limite. Eu sei que ela não gosta de determinadas palavras, determinadas brincadeiras, e eu evito, eu não faço mais, eu não repito, porque cada um de nós tem um limite, cada cabeça é um mundo, cada cabeça tem uma percepção, e assim vai. A gente tem algo, às vezes tem um negócio de dizer, não é bem assim não, precisa não, a gente tem que aprender a dizer sim, sim. Como José, eu sou José, o irmão de vocês. Nessa frase está inclusa, vocês me venderam, me traíram, vocês lembram de quem eu sou, vocês sabem quem eu sou. Então considerem isso, ele não perdeu de vista, ele agiu, aliás, de forma direta, ele não esqueceu, ele tratou em fórum íntimo e ele agiu de forma direta. Em quarto lugar, a quarta característica, ele não perdeu de vista aquilo que mais importa. Então, havia algo ali a ser tratado. Ele chorou copiosamente, a ponto de todos que estavam do lado de fora, diz o texto, na casa de Faraó, ouviram o choro de José. E imagina o quanto isso foi constrangedor, porque José era a segunda pessoa mais importante do Egito. E ele estava chorando copiosamente, trancado dentro de uma sala, não é? De um salão, com pessoas de uma outra terra, eram hebreus distantes. Como que esses soldados não ficaram e receberam a ordem dele de saírem? Foi uma ordem que José deu. José, ele tinha tudo para naquele momento perder as estribeiras,
Mas é impressionante o autocontrole de José. Ele não perdeu de vista aquilo que mais importa. Perceba que quando ele diz, no versículo de número 3, não é? Ele diz a seus irmãos: eu sou José. E quando ele diz eu sou José, nessa frase está incluso um monte de coisa, como eu já disse, né? Vocês sabem que vocês fizeram comigo, mas ele completa aquilo que mais importava. O que é que ele diz? Ele faz uma pergunta: meu pai ainda está vivo? Que coisa! Olha o foco dele: meu pai ainda está vivo? Ele não perde de vista aquilo que mais importa. E por muitas vezes a gente perde de vista aquilo que mais importa. Pensando em família, quando há uma intriga, se é em família, a gente perde de vista aquilo que mais importa. Às vezes a intriga é com minha mãe. Minha mãe. Às vezes a intriga é com o meu pai. Não, mas ele fez isso, ele tratou assim, ele agiu dessa forma. É seu pai. Uma vizinha nossa, lá em Belo Jardim, a sua mãe morava, se eu não me engano, morava com ela. A lembrança é um pouco nebulosa, eu lembro mais do episódio em si, mas de algumas coisas não. Parece-me que a sua mãe morava com ela. E ela tinha uma filha, que no caso era uma irmã da nossa vizinha, que não falava com a mãe há anos, intrigada da mãe, por brigas. Ela não ia visitar a mãe, ela não falava com a mãe, não entrava em contato com a mãe. A mãe morreu. Estava eu e mãe em casa, quando esta jovem, na época jovem, chegou em casa para falar com a irmã, e a mãe estava lá, sendo velada, alguma coisa assim. Os gritos dela, da jovem, se ouvia, lá na nossa casa é uma avenida grande, lá na Coab 1, em Belo Jardim, os gritos dela se ouvia de longe. Ela gritando: minha mãe, me perdoe, minha mãe, chorando copiosamente. Ela perdeu de vista aquilo que mais importa. Um tempo que não volta mais. A mãe morreu, sem ela dar uma palavra com a mãe. A mãe passou dias enferma, doente. Aí quando a mãe morre, aí sinceramente, irmãos, aquele ditado popular: morreu, todo mundo é bom, não é? Aí chora, aí se quebranta, aí se arrepende. Por quê? Porque perdeu de vista aquilo que realmente importa. Na grande maioria das vezes, se não todas as vezes que um perdão é liberado, a primeira coisa que a gente sente é: por que perdemos tanto tempo? É ou não é? Quem aqui já liberou perdão? É ou não é? A gente estava remoendo aquilo por tanto tempo, exame encruiado, aquela coisa. De repente o perdão é liberado. Aí a gente se apercebe de quanto tempo se perdeu. José, mesmo entristecido, mesmo não se esquecendo, ele não perdeu o foco, ele não perdeu de vista aquilo que mais importa. Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Meu pai ainda está vivo, olha só que coisa linda. Em quinto lugar, a quinta característica de José: olha, ele não esqueceu, ele tratou em fórum íntimo, ele agiu de forma direta, ele não perdeu de vista o que mais importa. Em quinto lugar, ele foi misericordioso com os seus algozes. Ele usou de misericórdia. E isso, irmãos, através de uma frase. Não é ainda pelo que ele vai fazer pelos irmãos. É por uma frase que ele libera. Ele estava diante dos seus algozes. Perceba o que os irmãos de José fizeram. Primeiro, não foi um irmão. Certo? Foram, na época, lá atrás, 11 irmãos que fizeram. Né? Não é isso? Que se juntaram como uma grande quadrilha. Houve uma discussãozinha aqui, ali, acolá, mas todos concluíram: vamos jogar ele num poço, vamos pegar as vestes dele. Devem ter dado uns bons saculejos em José. Não foi assim tão
né? Eles tinham muito ódio de José, muita inveja de José. Venderam ele como escravo para o Egito, deram ele como perdido, como morto diante do pai. Olha o que esses irmãos fizeram. Não foi um irmão que falou mal dele, não foi um irmão que pegou o dinheiro emprestado com ele e não pagou, não foi um irmão que usou de covardia. Foi um irmão que fez foram irmãos que fizeram atrocidades com José. Mas olha que ato de misericórdia. José era o ferido. Ele foi o ferido. Ele foi a vítima. Mas o versículo 5, na parte A, ele vai dizer: agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Olha só. Que coisa linda, que misericórdia é esta? Não fiquem tristes, nem irritados com vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Ele foi misericordioso com os seus algozes, não quaisquer, mas algozes de verdade. Olha o mal que fizeram contra ele. Você não vai esquecer. Porém, trate em fórum íntimo. É entre você e esta pessoa. Lhe aconselho: se esta pessoa tem um cônjuge, chama o cônjuge. Se você é casado, leve o seu. Lhe aconselho: se isso ganhou o âmbito familiar, chama a família. Mas trate em fórum íntimo, apenas com aqueles que importam. Seja direto, não fique rodeando, seja claro, objetivo. Não perca de vista aquilo que mais importa, é sua família, é o seu parente. Mas em quinto lugar, seja misericordioso também, em especial você que tem Cristo Jesus na sua vida. Você não tem Jesus na sua vida? Você não tem o Espírito Santo? Seja misericordioso. Em especial, se o outro, o parente lá que você está com uma intriga, não é um cristão, não é um crente. Seja misericordioso. Você diretamente vai dizer: você me magoou. Diretamente também pergunta: e você está bem? Você está bem? Porque eu não estou conseguindo viver distante de você, ter essa nossa comunhão quebrada. Você está bem? Seja misericordioso. É possível, pastor? Eu acho que sim. Aquele jovem dizendo para aquela mulher: eu te perdoo. E olha que misericórdia. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele também pode perdoar você. Eu posso dar um abraço nela. Olha que misericórdia. As mesmas mãos que há poucos dias seguraram a arma para tirar a vida do seu irmão, foram as mãos que tocaram as costas daquele rapaz, e ele chorando copiosamente. Seja misericordioso. Em sexto lugar, o que foi que José fez? Ele enalteceu e ele declarou a soberania do Senhor. Em tudo, José, ele via Deus, até no seu sofrimento. O versículo 5 até o versículo 6, até o versículo 8, aliás, diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Foi o que José fez aqui. Ele enaltece, ele declara a soberania de Deus. Vocês me venderam,
Mas o Senhor, Ele tomou conta dessa situação, me enviou adiante de vocês até a terra do Egito. E perceba, ele passou por muitos maus percalços. Foi injustiçado, ele foi tido como escravo, ele foi caluniado, ele foi lançado na prisão. Sofreu muito José, mas o Senhor estava ali conduzindo a história de José até que ele se tornasse a segunda pessoa mais poderosa do Egito, do mundo, da época. E ele diz: olha, Deus fez isso na minha vida, Ele me enviou adiante de vocês, para que justamente hoje a nossa casa, a nossa família, vocês pudessem sobreviver em meio a este período de fome. Ele reconheceu a soberania de Deus, de que nada acontece por acaso. Perguntaram ao Ronaldo Fenômeno, né, aquele jogador brasileiro, em 2002, ele ganhou a Copa do Mundo, né? Ali a seleção de 2002 ganhou ali o Penta. E perguntaram para ele: Ronaldo, nos fale aí o momento de maior felicidade da sua vida e o momento de maior tristeza da sua vida. Aí ele fala: olha, o momento de maior felicidade, com certeza o título de 2002, que está muito ligado ao meu momento de tristeza. Porque meu maior momento de tristeza não é um momento de tristeza. Na realidade, foram as muitas contusões que eu tive. Então, para quem não sabe, e ele declara isso, né? Na época era algo notório, Ronaldo teve muitos problemas nos seus joelhos, pré-copa, no joelho. Ele passou por 10 cirurgias no joelho. 10. Há uma cena fatídica dele jogando no time dele, isso bem antes da Copa, onde a rótula do seu joelho, ele correndo, ela gira assim. Não sei quantos lembram dessa imagem. Lembra? Gira e ele grita, caindo de dor. E naquela hora disseram: acabou a carreira desse jogador, acabou. E todo mundo pensava isso, acabou. Já tinha passado por muitas cirurgias, aconteceu aquilo. E a Copa, se eu não me engano, ia ser em 2 anos quando isso aconteceu. E ele diz assim: olha, foi o momento mais difícil da minha vida, minhas contusões. Mas sabia que hoje eu agradeço? Um ímpio, viu, falando isso. Sabe que hoje eu agradeço? Porque eu fico pensando, se eu não tivesse me contundido na forma, eu não teria me cuidado como eu me cuidei depois. Eu não teria me esforçado tanto como eu me esforcei depois. E de fato, irmãos, há um documentário sobre a vida de Ronaldo Fenômeno que é impressionante. Como esse cara se dedica em 2 anos para se recuperar e está na Copa de 2002. Antes da convocação, ele ainda era dúvida. E hoje ele diz assim: eu agradeço. Se eu pudesse escolher, eu queria que ocorresse tudo como ocorreu, com todas as contusões, porque as contusões me fizeram melhores. Um ímpio. Precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Até mesmo das trairagens que nós sofremos na nossa vida. Deus, Ele sabe de tudo. Ele é soberano. José olhou para os seus irmãos e ele declarou: calma, vocês me venderam, mas foi Deus que me enviou adiante de vós. Olha que coisa linda. Em 7º lugar, o que foi que José fez? Ele focou mais naquilo que ele podia recuperar do que naquilo que ele perdeu. Porque, obviamente, 14 anos longe de casa, ele perdeu muita coisa, inclusive perdeu muito convívio ali, não é? Com o seu pai, né? Com sua parentela. Ele perdeu muito. Quando ele reencontra o pai está, no mínimo, 14 anos mais velho, e ele perdeu tudo isso. Mas o que ele faz? Ele foca muito mais naquilo que ele poderia recuperar do que naquilo que ele perdeu. O versículo 9, ele diz: voltem depressa para junto de meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, venham para junto de mim, venha, não demore. Ele não fica choramingando: vocês me fizeram perder muita coisa, não dá para voltar mais não, agora é leite derramado, o que foi embora já foi. Ele disse: não, depressa,
corram, avisem a meu pai que José, o filho deles, ele venceu na vida. Ele agora é senhor aqui na terra do Egito. Manda ele vir para aqui, manda que ele venha rápido. Ele não foca no leite derramado, naquilo que passou, naquilo que ele perdeu. Ele foca naquilo que ele poderia ainda ganhar. Em 8º lugar, o que José faz? Ele retribuiu todo o mal que ele sofreu com bondade. Com bondade. Versículo 10 até o versículo 11, ele diz ainda, se referindo ao pai dele: o Senhor, no caso o pai dele, habitará na terra de Gósen e estará perto de mim. E é isso ele mandando os irmãos dizer ao pai, tá bom? O Senhor, aí ele fala, os seus filhos. Quem eram os filhos do pai de José, irmãos? Eram aqueles que estavam ali diante dele, irmãos. Estavam ouvindo isso de José. Diga a meu pai, diga assim a ele: o Senhor, os seus filhos, eram eles. Os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence, ali eu sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. Não só o pai, mas os irmãos também, toda a casa de Jacó. Ele diz: é todo mundo. Ele não diz: tragam meu pai, deixem meu pai aqui, eu vou cuidar dele agora, viu, pro resto da vida. Voltem lá para a terra de vocês. Não. A palavra é para o pai, a palavra é para os irmãos, a palavra é para os sobrinhos. Venham todos vocês, venham meu pai, venham os filhos do meu pai, venham os netos dele para cá, para essa terra. Porque lá vocês vão acabar empobrecendo, aqui vocês vão prosperar. Olha que coisa linda, ele não retribuiu todo o mal com mal, mas sim com uma bondade. Romanos capítulo 12, 21 diz: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Com o bem. Com o bem. Eu sei que a natureza humana, quando vê uma mãe descarregando uma arma no cara que estuprou a filha dela de 7 aninhos, a natureza humana da gente, ela solta fogo de artifício. A gente chega a sentir uma adrenalina. Você sente a alma lavada. Eu sei. Como essa semana, um rapaz que assaltou uma mulher aqui no Recife. Tem imagens, correu a internet toda. Ele sai correndo, um grupo de homens vai para cima dele. Um vem, pega um pau, dá nele, matou o cara. Tá. Quando você vê ele assaltando a mulher e correndo, ele dá uma facada na mulher. Você, na hora, natureza humana, na hora você, ai, que condenado. Aí ele atravessa a avenida correndo, você pensa logo, não vem um carro para bater nele. Aí do outro lado o cara vem com uma tabica nele, até bem, ele cai no chão, começa quase que mata o cara. Você, não matou, miserável, devia ter morrido. A natureza humana. Mas a Bíblia diz: não te deixe vencer pelo mal. Isso é se deixar vencer pelo mal. Foi o que aquela mãe fez. Ela se deixou vencer pelo mal. Veio para a sua mente, veio para o seu coração, ela transformou aquilo em realidade. É óbvio que alguém faz um mal tremendo a qualquer um de nós, a gente não vai dizer: nossa, que gostoso. Nossa, esse cara que eu nem conheço fez um mal para a minha família, que coisa boa. É óbvio que nenhum de nós vai concluir isto. Isso tinha que acontecer mesmo. Não é por aí. É óbvio que a nossa natureza humana vai nos aperrear muito, dizendo assim: mata também, bate também, busca justiça também. É óbvio. Mas a Bíblia diz: não te deixa vencer pelo mal. Ela está te tentando, o mal está te tentando. Não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. E isso não é nem pensando no outro. É pensando em você mesmo.
1 Pedro 3,9, não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isto mesmo vocês foram chamados. É para a igreja. É para quem foi chamado para isto, para declarar bênção. É para a igreja. José, ele retribuiu todo o mal com bondade. Em penúltimo lugar, o que foi que José fez diante de tudo isso, né? Primeiro, olha só, ele foi galgando aqui degraus, né, irmãos? Foram 8 características até aqui. Ele não esqueceu, ele não deixou para lá, ele tratou em fórum íntimo, ele agiu de forma direta, ele não perdeu de vista aquilo que mais importa, ele foi misericordioso ali com os seus algozes, ele enalteceu e declarou a soberania do Senhor, ele focou mais naquilo que ele poderia recuperar do que naquilo que ele perdeu, ele retribuiu todo o mal com bondade. Em nono lugar, sabe o que ele fez? Ele insistiu. Ele insistiu. Porque quando a gente começa, às vezes a gente chama alguém que nos feriu, aí a pessoa está esperando um ataque. Ele está esperando que a gente retribua na mesma medida que ele nos deu. Ele vem armado, ele pensa que vai ter um combate. E você diz logo, não, calma. Eu vim aqui por outro motivo. Eu vim aqui buscando paz. Romanos diz, né, no que depender de vós, tendes paz uns com os outros. Isso se chama colocar brasas na cabeça do teu próximo. A pessoa está esperando um ataque, você coloca a brasa na cabeça dela, tira a atenção dela. Você quebra a pessoa. Você amontoa brasas na cabeça do outro. Não, calma. Aí você trata com ela, não, eu queria estabelecer a paz. Leva tempo, principalmente se a pessoa não tem Cristo no coração, leva tempo para ela entender que aquilo é possível. Em dado momento ela pode se quebrar um pouco, dizendo, não, mas o que eu fiz... O que você faz como servo do Senhor? Você insiste. José não fez, já fiz minha parte, viu? Aqui, ó, avise lá que eu já perdoei, lavei a mão, já fiz minha parte. Não, José, ele insiste. Só Deus sabe, e José, como estava o rosto dos seus irmãos, né? Eu imagino como é que estava a cara dos irmãos de José ouvindo tudo isso. Que José se revela e ele entra ali no discurso, né? Como ficou a cara dos irmãos dele? Estou aqui diante do homem mais poderoso da terra, depois de Faraó, soldados lá fora, a gente fez um mal terrível para ele, esse cara falando tudo isso, como estava a face dos irmãos. Aí José insistiu, versículo 12 e 13, José continuou, eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver, vão depressa e tragam o meu pai para cá. Ele insiste. Ele insiste. Insista. Insistir é do Espírito Santo. Insistir no perdão, no estabelecimento da paz. Não insistir é do diabo, irmãos. Ele não quer que a paz seja estabelecida. Insista. Jesus Cristo, ele não apenas disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não apenas fez isso. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele não disse, pronto, Pai, agora me leva para o céu. A assunção, vamos lá. Você é assunto aos céus agora. Já liberei perdão. A Bíblia fala, irmãos, que ele passou ainda dias depois de ressuscitado aqui na terra. Dias. Eu lhe pergunto, para quê? Aí você lembra. Primeiro ele vai lá, recebe as mulheres na boca do túmulo, e ele diz assim, avisem os discípulos, e avisem a quem mais? Avisem a Pedro. Ele já tinha liberado perdão, Pai, e eles não sabem o que fazem. Ele já havia liberado perdão, mas ele insistiu, avisem a Pedro, que eu estou indo ao encontro dele também. Eu me arrepio, irmãos, quando eu vejo essa frase de Jesus, é tremenda. Não é que Pedro era mais especial, é que Pedro era o mais ferido.
Ele insistiu com Pedro. Aí ele vai lá ver os discípulos, diz que todos estavam reunidos dentro de uma salinha, escondidos. Provavelmente Pedro também estava, em primeira instância, não estava Tomé, em primeira instância, Tomé só esteve no segundo encontro, mas todos os demais estavam, provavelmente também Pedro. E ele chegou lá e disse: paz sejam convosco. Ele foi levar paz para os discípulos atribulados. E ele já tinha liberado perdão. Ele já tinha. Pedro, mesmo ouvindo falar que Jesus vinha ao encontro dele, estava muito ferido. Ele sabe o que ele fez. Quem lhe magoou sabe o que fez. Ah, mas pastor, se você ouvisse falar, essa pessoa que me magoou, que me feriu, fulano de tal, que ele conversou, vem conversar comigo e diz: não, ele acha que está com a razão. Ele fala assim: e, querido, se você falhou, você sabe. Se você errou, você sabe. Você não errou, não? A pessoa que errou, não importa o que ela diga, não importa o que ela fala, não importa o que ela propague, ela sabe o que fez. Ela sabe. Os irmãos de José mesmo, quando eles chegam na presença de José e José reconhece os irmãos, lá nos primeiros encontros, lembra o que José faz? Vende os produtos para eles, aí pega o dinheiro, a prata, manda colocar no saco, lembram disso? Aí eles voltam pelo menos 2 vezes, na última vez, eles roubam o cálice, né? Do governador, não é isso? Encontram no saco de Benjamim, Benjamim fica preso. Não é assim? Benjamim fica lá com ele, eles se atemorizam. Os irmãos de José chegam a dizer: rapaz, será que a gente não está passando por tudo isso pelo mal que fizemos a José? O mundo diz assim: quem bate, esquece, não é? Só lembra quem apanha? É não, irmãos. É não. A não ser que seja um psicopata. Existe psicopatas, pessoas loucas, que às vezes passam pela nossa vida, que você acha: essa pessoa deve ser doida, deve ser louca, pela forma como está agindo, pela forma como está falando, pela forma como fez tudo. É uma louca, é um psicopata. Mas se não for, lembra, os irmãos de José, eles lembravam. Pedro, ele sabia do que ele tinha feito. O último capítulo de João, a coisa mais linda do mundo, Jesus vai ao encontro dele. Pedro voltou à antiga vida de pescador. E Jesus, a primeira coisa que faz é chamar ele de filho. A segunda coisa que Jesus faz é, na beira ali, né, da fogueirinha, olha para ele em 3 momentos. O mesmo olhar que olhou para ele quando lhe traiu. E lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus já havia liberado perdão. Lá na cruz do Calvário, o Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas foi o que ele fez? Ele insistiu. Olha aqui o que faz o José, não é? No versículo de número 12 e 13. Ele insiste, ele persiste com os irmãos. E em último lugar, depois então de apresentar essas características, de ter essas atitudes, José, ele não se esqueceu, ele tratou em fórum íntimo, ele agiu de forma direta, ele não perdeu de vista aquilo que mais importa, ele foi misericordioso com seus algozes, ele enalteceu e declarou a soberania do Senhor, ele focou mais naquilo que poderia recuperar do que naquilo que ele perdeu, ele retribuiu, né, todo o mal com bondade, ele insistiu e, em último lugar, ele quebrou todas as cadeias. Ele quebrou todos os entraves. Ele quebrou todos os empecilhos. Sabe com o quê? Com um abraço. Com um abraço. Isso é importante. Com um abraço. Você conversou com alguém ou vai conversar com alguém sobre perdão? Estão sentados os dois? Quando se levantar, faça como José. Faça como aquele jovem no tribunal. Posso abraçar você? E dê um abraço. Está escrito no versículo 14: e lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou.
E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Ele quebrou todas as cadeias com abraço. Então, se você tem alguma intriga em família, na sua parentela, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você não está em paz com isso, você sabe que não é o melhor caminho, você sabe que esta é uma situação que é insustentável para quem é um crente em Cristo Jesus. Se você me perguntar, pastor, é obrigado eu perdoar alguém? Eu lhe responderia, não é obrigado, mas o perdão é inerente à vida daquele que já foi perdoado. Você já foi perdoado por Jesus? Então logo você também perdoa, porque na oração de Jesus, do Pai Nosso, ele diz, Pai, perdoa-lhes, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Logo, se você não perdoa alguém que lhe fez um mal, você está dizendo assim, Jesus me trata da mesma forma, é assim que o Senhor tem que me perdoar também. É obrigado? Não, mas é inerente àquele que recebeu o perdão de Jesus. E aí, para finalizarmos, irmãos, mais uma vez volto a repetir, aqui é perdão dentro do âmbito familiar. Vemos aqui um irmão tratando de perdão com outros irmãos. Para mim, um dos maiores exemplos, se não o maior exemplo de perdão familiar. Mas lembra que eu pedi para você prestar atenção no tema? O tema é perdoar não é esquecer, é decidir que a ferida não governará a família. Ferida. O que isso significa? Ainda que o perdão seja liberado, e ele deve ser liberado porque você foi perdoado por Jesus também, então você também perdoa, e ele lhe perdoa porque você perdoou os seus devedores, mesmo que o perdão seja estabelecido, volta ao primeiro ponto, né? Não significa que você vai esquecer. Por quê? Porque a marca fica. A ferida vai permanecer. Um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia é o exemplo de Esaú e Jacó. Esse mesmo Jacó aqui, o pai de José. Jacó é um homem que os filhos dele fizeram um grande mal a um outro irmão. Jacó mesmo, ele fez um grande mal ao seu irmão também, Esaú. Lembram disso? Ele foi perverso. E não só Jacó, mas em conluio com sua mãe. Olha que bronca familiar. Esaú foi injustiçado. Esaú foi enganado. Quando ele se atém ao engano que sofreram do irmão, ele chega a dizer, eu vou matá-lo. O Jacó tem que fugir para uma terra distante. Vai morar com um tio chamado Labão. E Jacó passa por momentos muito difíceis na sua vida. Muito difíceis. Aquele que engabelou o irmão, em dado momento, ele também é engabelado pelo seu próprio sogro. Só que, quando ele resolve voltar para casa, para sua terra, e aí já se passaram muitos anos, ele vai ter um encontro com o irmão dele, com Esaú. A história vocês conhecem. Ele tem medo. Quem bate não esquece não, irmãos. Ele sabe o mal que ele tinha feito contra o irmão. Ele usa desperteza. Ele não aparece de vez na frente do irmão. Ele tenta quebrantar o coração do irmão. Ele manda outras pessoas na frente. Ele manda a família na frente. Ele manda presentes na frente. E quando ele se apresenta diante de Esaú, ele não sabia o que iria acontecer, mas Esaú libera perdão para ele. Eles se quebrantam, eles choram. É resolvido. Mas a ferida havia, irmãos, havia uma marca. Perdoar não significa confiar de novo, pelo menos não instantaneamente. Alguém lhe apunhalou, alguém jogou o seu nome na lama, alguém lhe difamou, alguém lhe fez um mal muito grande. Claro que é proporcional, é óbvio que é proporcional.
mas alguém lhe fez um mal muito grande, você libera perdão para essa pessoa. Aplica. Mas isso não significa, pronto, Vilma, você me apunhalou, beleza, perdão está instalado. Aí eu viro as costas de novo para a Vilma? Não. A confiança que foi quebrada leva tempo. Quando Esaú libera perdão para Jacó, logo depois você vai ver, vai cada um para um lado, meu amigo. Vai cada um para um lado. Em paz. Em paz. Se tivesse o WhatsApp na época, talvez eles passassem de vez em quando o WhatsApp no Natal. Feliz Natal, meu irmão, como é que está a sua família? Está tudo bem? Está precisando de algo? E aí, como é que estão as coisas? Aqui está chovendo um pouquinho nesse deserto e não sei. Aqui está, tivesse o WhatsApp natural. Você não vai, aquela pessoa jogou seu nome na lama, estão perdoados. Senta aí, vamos recuperar o tempo perdido. Tenho tanta coisa para te contar, Vilma. Aí eu começo a contar meus segredos para ver de novo. Leva tempo. Mas tipo, Toy Story, amigo, estou aqui. Se você precisar de mim, amigo, estou aqui. Eu vou estar pronto para ajudar, para abençoar. A intriga foi quebrada, mas a ferida está lá. Quer ver só? Vá lá para o finalzinho, capítulo 50 do Gênesis. Passaram-se alguns anos. O que aconteceu? Jacó morreu. O pai, o patriarca, ele morreu. E aí os irmãos José chegaram a uma conclusão. Por que eles chegaram a essa conclusão? Eu vou julgar aqui, tá bom, irmãos? É minha imaginação, não é o que a Bíblia diz. É a minha imaginação. Por que eles concluíram aquilo que nós vamos ler aqui agora? Eu creio por causa da marca, por causa da ferida que havia. E José, que perdoou, que cuidava, que deu guarida, que amava os irmãos e etc. José, que era outra pessoa também, 14 anos depois, mudou. Talvez ele não fosse tão próximo dos irmãos. Talvez ele fosse mais próximo, inclusive, de outras pessoas. E os irmãos viam isso. O que é natural, porque o tempo passou. Então, 15 do capítulo 50, vendo os irmãos de José que o seu pai era morto, eles concluíram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por que eles concluíram isso? Do nada? Não, irmão, eu creio que não foi do nada. Nem tão pouco foi porque José ficava dizendo: olha, eu odeio vocês ainda, viu? Se prepare. Quando o painho morrer, quando o painho morrer, vocês vão ver, quem me segura é painho. Não, eu não acho que era isso. Mas eu acredito que havia uma, sabe a ferida, a marca? Sabe, criou a marca, criou a ferida. Não havia mais intriga. E os irmãos, a ponto dos irmãos dizem: rapaz, será que ele não odeia a gente ainda? E agora que painho morreu, ele vai vir com sangue nos olhos. Por isso, então, eles mandaram dizer a José. Olha o que eles mandaram dizer. Eles mandaram dizer. Eles não disseram. Eles não entravam na casa de José abrindo a porta. E aí, cheguei, mais água no feijão. Não, algumas coisas se perderam. Você entende? Seja sábio. Seja sábio. Você está alisando serpente que já lhe picou? Seja sábio. Não é o que a Bíblia manda fazer, não. Não é o que a Bíblia nos ensina, não. Tenha cuidado. Que amanhã você vai, rapaz, de novo, o mesmo problema. Você abriu, você não esperou um tempo para maturar, para a pessoa se provar ainda ser confiável. Você está 1 ano, 2 anos sem conviver com uma pessoa que lhe traiu.
1 ano, 2 anos sem falar com essa pessoa, marca uma reunião, aplica todas essas coisinhas, o perdão é instaurado, vocês choram, vocês se quebrantam, agora vamos voltar tudo como era antes. Você não sabe se a pessoa é a mesma ainda. 2 anos sem conviver. Seja sábio, prudente. Prudente. A Bíblia diz, inclusive, simples como o quê? As pombas. Prudente como o quê? Serpente. Seja prudente como a serpente, ó. Prudente. Ela não vai lá e dar o bote logo. Ela, estamos perdoados aqui e tal. E aí, vamos juntar as famílias agora de novo. Não, fulano, olha, vamos devagar. Mas se você precisar de mim, pode contar, viu? Amanhã vocês podem se tornar melhores amigos de novo? Pode, mas perceba, amanhã. Seja sábio. Porque aí, irmãos, aí, misericórdia, tem gente que vive assim, né? Cão e gato, como se diz, né? É brigando direto. Aí briga, perdão. Aí se junta de novo. Aí briga de novo, perdão. Aí separa de novo. A palavra perdão vai perder, inclusive, um peso. A sua qualidade, que existe na palavra perdão. Não é fácil. De repente se torna uma moeda comum. Eles não vão até José, eles mandam alguém até José. Fala com ele. E aí, olha o recado que eles mandam dizer. O seu pai, José, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos céus judeus de seu pai. Eu não sei que cargas d'água havia um relacionamento entre José e os irmãos, que os irmãos, eles acreditavam que José ainda não tinha perdoado eles. José se manteve, irmãos, sábio. Embora já era óbvio que ele tinha perdoado. Mas os irmãos olham assim: papai, será? Ao ouvir estas palavras, José então chorou. Depois vieram também os seus irmãos. Certamente José disse: chama eles aqui. E os irmãos, quando chegaram, olha o que os irmãos fazem. Isso não é uma atitude de quem tem intimidade. Prostraram-se diante dele. Isso não é uma atitude de quem tem intimidade, de quem tem livre acesso. Se ajoelharam diante de José e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, olha aí, ele não esqueceu. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Perdoar não é esquecer, é decidir que a ferida, que a ferida tem, a marca permanecerá, a cicatriz vai ficar, não é? Mas não pode governar a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que o Espírito te direcione. Que Ele te ajude a liberar perdão. A fazer aquilo que é bíblico e que certamente será o melhor para você. Se você recebeu o perdão do seu Deus, logo você perdoa também os seus devedores. Que Deus nos abençoe, irmãos.